A paz do Senhor a todos, aleluia! Estamos em mais um vídeo da série Paternidade. Agradeço pela oportunidade de estar podendo ministrar a palavra do Senhor. Obrigado por estar entrando na sua casa, por esse vídeo. Que Deus o abençoe, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que o Senhor venha abrir a nossa mente nesse momento agora. Aleluia, que o Espírito Santo venha falar através da minha vida, através desse celular, desse aparelho, do seu computador, venha tocar o seu coração, assim como tocar também no meu coração. Aleluia. Espírito Santo, tu és bem-vindo, faz a tua obra. E vamos lá, vamos conhecer mais desse Deus, que é o nosso Pai, vamos entender o propósito dele nas nossas vidas. Eu queria começar o vídeo com 3 perguntas, e a gente vai responder elas no decorrer desse vídeo. Se Deus é bom, por que pessoas inocentes morrem? Segunda, aonde está Deus nos desastres naturais, nas catástrofes, nos acidentes? Aonde está Deus? E a terceira pergunta, crente ou cristão morre de coronavírus ou está blindado? Então, essas perguntas que eu fiz, se nós não estamos familiarizados com as respostas, se nós não temos essas respostas assim na ponta da língua, se nós não temos essas respostas no nosso coração, é bem possível e é bem provável que a gente possa se frustrar com Deus, se frustrar com a igreja. É bem possível que a gente possa até, de certo modo, esfriar na fé, perder algo por conta da nossa não convicção. Então, a gente conhecer mais a Deus e conhecer mais a vontade dele e a palavra dele faz com que a gente viva com uma certeza que o mundo não vai te corromper, que as verdades da mídia ou as mentiras da mídia não vão fazer você dar um nó, na sua fé e você acabar se desviando ou, enfim, esfriando na sua fé. Então essas perguntas, essas respostas, nós temos que ter ela no nosso coração. Temos que ter a certeza disso. E é muito comum a gente ouvir falar em paternidade algo assim: a criança está em casa, e não tem um bom relacionamento com o pai. E aí você vai perguntar, falar, mas meu pai nunca tem tempo, meu pai nunca está em casa. Aí a criança cresce sem aquele referencial do pai. Mas olha que interessante, no caso de Deus, é o contrário. Muitas vezes nós que não estamos na casa do pai. O pai está sempre presente, é o contrário. Ele está sempre presente, mas muitas vezes nós que saímos da presença. E muitas vezes nós que não estamos em casa. Diferente do nosso pai aqui da terra. Que a gente está em casa e o pai nunca tem tempo, às vezes, para educar o filho. Nunca tem tempo ali para participar com o filho. Então, em geral, somos nós que fugimos da presença de Deus. Isso começa lá no Éden, Desde Adão, quando o Senhor, em uma ocasião, teve que perguntar: Adão, aonde você está? E ele estava se escondendo do nosso Senhor, do Pai, do Criador. E uma vez que a gente não entende esses mistérios, poxa, e aí? Olha lá, crente morre ou não de coronavírus? Ele é blindado, não é blindado? Aonde que Deus está nos desastres naturais? Se Deus é bom, por que pessoas inocentes morrem? Se a gente tem esses questionamentos, a nossa tendência é até duvidar um pouco de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai falar no nosso coração. Quando a gente entende o que o Pai pensa, a gente acaba colaborando, a gente acaba vivendo e cooperando para que essa verdade venha chegar no coração de outras pessoas. Eu vou citar aqui alguns versículos para a gente entender um pouco mais do coração do nosso Pai. 1 Samuel 16:7 diz assim, o Senhor não vê como o homem vê a aparência,
mas o Senhor vê o coração. Então, tudo que o homem vê na aparência, na imagem, na tela, na manchete, o homem julga. Mas Deus não está olhando aquilo. Deus está vendo o que motivou aquilo e o que está por trás daquilo. Lucas 16:15. Palavras do nosso Senhor Jesus. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Olha isso. Olha como o Pai pensa. Quero trazer aqui alguns versículos para dar essa ideia, para abrir a nossa mente. Então Deus não vê como nós vemos, porque o homem vê a aparência, e muitas coisas que o homem tem de autoestima de valor, para Deus é detestável. E aí que entra o objetivo de hoje que eu quero falar para vocês. A nossa vida é pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A salvação vem pela fé. E é aqui que eu quero ver para vocês. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, irmãos, quando a gente olha as coisas, a gente tem a tendência de logo julgar, sendo que a fé é algo que nós não vemos. Então, quando nós vemos uma catástrofe, a gente fala, é possível que Deus não existe, ou Deus virou as costas, algo aconteceu. Porque eu estou vendo algo errado. E eu vi que Deus supostamente não agiu. Mas nós vamos descobrir a resposta dessas perguntas. Vamos lá. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. O maior prêmio, né, o objetivo que Deus criou o homem, criou o mundo, o objetivo de Deus, Jesus, ter descido lá dos céus, tomado, assumido a forma de homem, e feito aquele sacrifício na cruz. O objetivo de tudo isso é para nossa salvação. E a salvação vem pela fé, e a fé não se vê. A fé não se vê com esses olhos, os olhos materiais. Olha, veja comigo, aquela passagem onde estava Eliseu e o servo dele. Estava cercado de inimigos, mas Eliseu estava tranquilo. O servo dele falou, Eliseu, está cheio de inimigos. E Eliseu falou, Senhor, abre os olhos do teu servo para que ele enxergue que o nosso exército, aleluia, é maior do que o exército dos homens. Então, quando nós olhamos com os olhos da fé, a gente vê outro galardão, a gente vê outro prêmio, a gente vê outro objetivo. A nossa vida aqui na Terra, é lógico que essas coisas não são verdades absolutas, né? Deus vai dando revelações, né, de graça em graça, né, de glória em glória. Nós vamos indo, vamos evoluindo, acompanhando. Mas dá para nós entendermos que a vida aqui na Terra, essa vida momentânea, né, ela é como se fosse uma prova. Por exemplo, a gente fala muito disso lá na integração, na sala de integração. Imagina que alguém te ofereça um emprego onde o teu salário é maravilhoso, muito alto o salário, você vai trabalhar pouquinhas horas por dia, é algo muito bom, muito gostoso. Só que para entrar nesse emprego, você precisa fazer um concurso. E se você for aprovado nesse concurso, você tem todos esses benefícios desse emprego maravilhoso, onde você vai ter grandes recompensas, grande reconhecimento. Agora, um cargo tão bom desse, um cargo tão grande desse, também vai ter muita concorrência para fazer o concurso. E o concurso vai ser muito difícil, porque todo mundo vai estudar e só os melhores vão passar. E dá para a gente comparar a nossa vida aqui na Terra com essa circunstância. A vida aqui na Terra é esse concurso difícil de fazer, porque o prêmio que é a salvação é muito grande. E estudar para um concurso não é fácil.
Você tem que ter horas de estudo, horas dedicadas. Você vai deixar, às vezes, de ir num restaurante, de ir com seus amigos, deixar de fazer uma programação que te agrada para estar estudando para esse concurso. Você vai ter que negar coisas em favor de algo que vai te dar um prêmio. E é essa a vida cristã. Temos que negar o nosso eu, pensando no prêmio, que é a salvação. No entanto, a salvação é pela fé, não é pelo que eu vejo. E quando eu vejo as notícias, isso pode me confundir. Porque se o que eu estou vendo não é favorável, aleluia, mas a salvação vem por aquilo que para o mundo é confusão, mas para Deus é sabedoria. Vamos ver mais um versículo. Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, muitas vezes nosso tesouro está aqui na terra. Certa vez, num culto de jovens, uns 3 anos atrás, nós fizemos uma pergunta aos jovens. E muitos falaram, qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é casar, é ter um bom carro, um bom emprego, uma boa casa. E aí eu vou pregar e tudo, né? Então assim, mas quando você vai a fundo no sonho de muitos jovens, não de todos, aleluia, ou de muitos de nós, na verdade, sempre tem muitas coisas dessa terra. É uma boa casa, é um bom carro, é um bom emprego, é algo estável. Muitos, né? Ah, quando eu ficar velho, quero ter uma chácara, enfim, para poder pescar, ficar tranquilo. Então, muito dos nossos sonhos, muito dos nossos tesouros estão nessa terra material. E muitas vezes a gente se esfria para o lado espiritual por pensar muito no material. Provérbios 28:9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, ou seja, se recusa a obedecer os mandamentos do Senhor, até as suas orações são detestáveis. Ou seja, às vezes você fala assim, não, eu vou orar, eu vou lá no culto e vou fazer isso, eu vou fazer a obra e fazer aquilo outro. Mas não faz aquilo que Deus pediu para você fazer. E eu sei muito bem muitas coisas que Deus pediu para eu fazer. Sei de coisas que eu preciso melhorar. E eu sei que você aí também sabe de coisas que Deus já pediu para você fazer e de coisas que você tem que melhorar. E muitas vezes a gente vai querer orar e querer fazer a obra e fazer isso e fazer aquilo. E Deus falou, opa, qual é o seu foco? O seu foco é orar, mostrar a todos que você está indo na igreja, que você não perde um culto? Ou o teu foco é agradar ao Senhor? É ver como você está. Examine se o homem é assim mesmo. É o que Deus sempre nos chama. Ele nos chama, opa, por favor, veja o objetivo, não perca o foco. É como um GPS, você vira errado, ele recalcula a rota, olha, volta. Porque se a gente perder muito a rota, pode ser que não dê tempo da gente voltar a tempo. Porque o nosso galardão não é aqui embaixo. Vamos lá. Mateus 6:5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, ou seja, já receberam o seu galardão. O que significa isso? Os religiosos da época, quando Jesus estava aqui nessa terra, os religiosos dessa época faziam algo à mostra visual. Eles queriam aparecer, mostrar que eles estavam orando, estavam jejuando. E Jesus falou, seus hipócritas, não façam assim. Vocês querem o louvor dos homens, querem que os homens falem, oh, parabéns, você ora tantas horas por dia. Uau! Então Jesus falou, se você recebe aquele elogio e aquilo te engrandece, Jesus fala, você já recebeu a tua recompensa.
Você não tem uma recompensa invisível, ou seja, a recompensa da fé que vai vir na salvação. Olha só, Hebreus 10, 32, 35. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitavam alegremente o roubo dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens maiores, superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Irmãos, aos olhos dos homens, dos noticiários, essas pessoas aqui estavam perdendo. Veja só, expostos a insulto, tribulação, prisões, roubo de bens. Aos olhos do povo, isso foi perda. Mas aos olhos do Senhor, que é o que eu quero trazer hoje, a mente do Pai, como o Pai pensa. A gente entendendo o pensamento do Pai, a gente vai viver muito mais feliz. Por isso não abra mão dessa confiança, porque ela será ricamente recompensada. Porque vocês têm bens superiores e permanentes. Então Deus está falando assim, olha, talvez hoje, você está passando por tribulação, insulto, todo tipo de problema. Mas se você estando na fé, você tem bens superiores e permanentes. A nossa vitória não está só aqui embaixo. O próprio apóstolo Paulo disse, se nós pensarmos nas coisas somente aqui embaixo, nós somos homens miseráveis. Se eu pensar só na vitória aqui de baixo, é correto ter as vitórias aqui embaixo, sim. Temos que tomar posse de coisas que Deus já nos deu. Aleluia. Mas se nós colocarmos o nosso coração nessa terra, a gente acaba perdendo as maravilhas superiores e permanentes, coisas eternas, porque a riqueza desse mundo a traça, come e o ladrão rouba. Palavras do Senhor Jesus. E é o que eu quero tentar trazer para você, o que Deus colocou no meu coração. Como o Pai pensa. A série da paternidade, conhecer o Pai, viver a paternidade. Porque nós ficamos muito tempo fora da casa. O Pai está ali presente, querendo ensinar, mas a gente vive fugindo. Então, nesse vídeo é o momento da gente voltar para essa sala e aprender um pouco com o Mestre, com o nosso Senhor. E a mente dele é essa. A mente dele não volta os olhos para as coisas aqui da terra, mas sim para as coisas eternas. E tudo isso, meus irmãos, vai ser resumido no que Jesus falou. Negue-se a si mesmo. Lucas 9, 23. E Jesus dizia a todos, não era só aos discípulos, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Não é um dia só, no dia que a gente aceitou Jesus, foi batizado. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por quê? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Se a gente quiser ficar poupando a nossa vida, satisfazendo a nossa vida aqui nessa terra, a gente corre o risco de perder a nossa vida pela eternidade. Qual é a nossa escolha nessa noite? Apostar nas coisas aqui de baixo, na aparência das coisas aqui de baixo, ou ter a ótica dos olhos do Pai, da paternidade. A paternidade fala assim, filho, eu não vejo como os homens. Filho, eu não me baseio na fachada, nas manchetes, nas notícias. Eu não me baseio nos teus resultados aqui. É isso que o Senhor está nos ensinando. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos, como a peregrinos
e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma. Ora, olha o que o Senhor disse a Pedro: eu peço que vocês vivam nessa terra como peregrinos, como forasteiros. Ou seja, não façam muitos planos aqui embaixo. Não façam muitas amarras aqui embaixo. Não criem muita raiz nessa terra. Por quê? Filipenses 3:20. A nossa cidadania está nos céus. Aleluia. Vencer aqui embaixo é muito bom. Não tem problema. E nós temos mesmo que tomar posse de coisas, de vitórias que Deus nos deu. Mas, se como cidadão aqui embaixo, eu passo por humilhações, assim como Jesus foi cuspido, como Jesus foi negado, foi humilhado. Se aqui embaixo a tua situação está assim hoje, saiba de uma coisa: você é cidadão do céu, a tua cidadania está lá. Aqui é só uma passagem, aqui é só aquele concurso para a gente fazer, para ser aprovado para a verdadeira vida que está para chegar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a visão do Pai. E nós temos que entender essa visão para a gente viver, para fluir a nossa vida. Para a nossa vida não ficar amarrada, engessada, triste, frustrada, pensando que esse Deus não é bom, pensando que esse Deus não existe, pensando que esse Deus não ouve. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha isso. O que a gente passa aqui embaixo, as provas da vida, elas são momentâneas, ou seja, tem hora para acabar. Produz para nós, até o Silas Malafaia tem essa pregação, tem hora para acabar a nossa tribulação. Produz para nós um peso eterno de glória. Oh, meu Deus! Que prêmio, que Deus maravilhoso. Um peso eterno de glória muito excelente. Então, para a gente não desanimar com as coisas aqui de baixo. E não é só desanimar porque a gente está perdendo, mas desanimar quando a gente nega o nosso eu. Por exemplo, a pessoa ainda não casou, né, o jovem, enfim, ou qualquer idade, a pessoa não está num casamento, mas está sendo tentado a ter relações sexuais. A pessoa tem que se negar até o casamento. Isso é o verdadeiro momentânea tribulação. Mas quando você nega esse teu eu, você produz um peso de glória. Essa é a matemática do reino, essa é a visão do Pai. Quando nós negamos o nosso eu, eu bebia, a pessoa usava droga, a pessoa fumava, a pessoa furtava, a pessoa mentia. Às vezes dá aquela vontade da pessoa mentir para resolver uma situação. Às vezes dá vontade da pessoa beber para esquecer tudo. Né? A pessoa tem aquela vontade, aquele ímpeto, aquele desejo. Mas a pessoa fala assim, opa, eu prefiro passar essa tribulação agora. Porque isso vai produzir para mim um peso de glória, vai produzir para mim uma vida, um galardão, um prêmio eterno. Então eu troco o meu tesouro da terra, que nem sempre é coisa material, não estou falando de carro e casa, estou falando de satisfação carnal. Eu troco a minha satisfação aqui. Poxa, eu vou ver um seriado. Às vezes é uma coisa, agora eu vou ver 12 horas de seriado. Então eu troco esse prazer de estar fazendo alguma coisa, pensando no galardão e na consequência de glória que o Senhor vai nos dar por isso. Quem olha aqui na terra fala, esse aí é um humilhado, esse aí é um louco. Para que se negar desse jeito? Você é jovem, você pode fazer o que quiser. Ou então você é livre, você pode fazer o que quiser. Para o mundo a visão é essa. Você é um derrotado, você é um escravo, você é um preso, um oprimido. Você tem a cabeça fechada, você não tem inteligência. As pessoas vão dizer isso, você obedece à religião, a pastor, você obedece a isso. Só que eles não entendem.
mas a nós que foi revelado. A gente entende que isso produz glória eterna, produz prêmio, produz galardão, produz tesouro. A Bíblia nos diz para ser imitadores de Cristo. E o que Cristo fez nessa terra? Se humilhou, foi rejeitado, mas foi exaltado pelo Senhor. E para partir para a nossa conclusão, Atos 25:19, numa conversa entre um tribunal onde o apóstolo Paulo estava sendo julgado, disse assim: pelo contrário, tínhamos alguns pontos de divergência com ele acerca da sua religião e de um certo Jesus, que já está morto, o qual Paulo insiste em dizer que está vivo. Olha isso. O que aconteceu então quando começaram as pregações do primeiro, da igreja primitiva, né? Assim que Jesus fez o sacrifício, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, teve Atos 2, tudo aquilo. O que aconteceu ali naquele período? Lembra, Jesus ficou aparecendo por 40 dias para os discípulos e todos foram crendo. Até Tomé um dia não estava na reunião. Jesus aparece um outro dia só para ele e falou: toca nas minhas feridas. Toca, põe o seu dedo aqui no meu lado para você ver. Sou eu mesmo. É gostoso falar de Jesus, a gente se emociona. Porque muitas vezes a gente também precisa, às vezes, ver para crer. Isso é ruim. Porque Jesus fala: poxa, Tomé, foi bom você tocar, ó, toca, sou eu mesmo. Sou eu mesmo que fiz o sacrifício. Estou vivo. Aleluia, eu estou vivo. Mas mais bem-aventurado é quem não precisa ver para crer. E aí, Jesus vai aparecendo para um, para outro, e Jesus senta na mesa, come com eles. Apareceu lá na praia, lembra? Pedro pescando, ele faz o peixe assado na brasa, come com eles. E aí o que acontece é que as pessoas perguntavam: que fé é essa? O que vocês estão falando tanto? E desse que morreu, olha lá, desse Jesus que já é morto, o qual Paulo insiste em dizer que está vivo. E todo mundo falando: que fé é essa? Que religião é essa que vocês estão acreditando nesse homem que morreu? Mas eles, não, ele não morreu, ele está vivo. Eu comi com ele, eu andei com ele, eu falei com ele está vivo. É por isso que hoje eu não peco mais, é por isso que hoje eu não minto mais, é por isso que hoje eu não adultero mais. É por isso que hoje eu não faço mais nada do que eu fazia, porque eu sou uma nova criatura, porque eu comi com ele, eu vivi com ele, eu andei com ele, e eu vi que ele está vivo. Era essa a pregação dos primeiros discípulos ali do começo da igreja. Era essa a pregação. E essa pregação irritava tanto os líderes que eles jogavam os cristãos nas arenas, nas covas de leões, nos coliseus, matavam, cuspiam, apedrejavam. E aí o pessoal que estava assistindo o espetáculo, para eles era espetáculo, né? Do cristão sendo dilacerado, enfim, assassinado. Quem estava assistindo, um cutucava o outro e falava: puxa, mas ele está morrendo, está perdendo, está sendo um derrotado ali. Mas que fé é essa? Que homem é esse que está vivo? Falaram que está morto, mas está vivo. Que fé é essa que esse homem está morrendo por causa dessa crença, desse acreditar? E isso o pessoal que estava assistindo nas arenas ali, nas arquibancadas, começavam a se converter pelo testemunho dos que estavam sendo mortos. O que eu entendo aqui? Tudo que a gente falou até agora. Para o mundo, aqueles ali estavam morrendo. Mas não era morte, era vida. Porque aquele que estava morrendo já ia direto para a glória. E o testemunho deles trazia vida para as pessoas que estavam assistindo. E tantos começaram a crer que hoje a palavra chegou até os confins da terra, até aqui no Brasil, em todos os países que você imaginar de um jeito ou de outro, a palavra tem chegado. Começou com 12 e hoje são bilhões. Então o testemunho daqueles que tinham certeza, que viram, que viveram com Jesus, era tão forte que incomodava e os líderes, né, mandavam matar eles. Só que na morte deles, ou seja, na derrota para o mundo deles, trazia vida para dezenas, para centenas de pessoas. Oh, aleluia! E é isso, irmão, que se um dia alguém perguntar para você: ei, por que você não bebe mais?
Por que você não vai mais na balada, não adultera mais, não mente mais? Você vai falar igual aquele povo. Sabe por quê? Porque eu vivo com ele. Porque eu sei que ele está vivo. Porque eu converso com ele. Porque eu olho e sinto ele. Porque eu como com ele. Aleluia. Assim como Jesus fez lá nos 40 dias, ele faz no dia de hoje, aí na tua casa, lá no culto. Quando a gente sente a presença, a gente está com ele. E porque a gente está com ele, a gente não vive mais de outro modo. Para o mundo, pode parecer uma prisão eu não fazer as coisas, mas não é prisão, é liberdade e galardão. Aleluia. É isso que nós temos que crer para quando alguém fazer aquele tipo de pergunta. Ah, Deus maravilhoso. Deus vai agir no particular com cada um. Não é sempre o que Deus fez com um que ele vai fazer com o outro. Não é sempre o jeito de Deus falar com um que vai falar com o outro. Por isso que nós temos que estar sempre ligados. O maior milagre, deixar bem claro que o maior milagre, isso é bíblico, o maior milagre não é as curas, muitas vezes não é a palavra revelada. O maior milagre é a conversão, é o novo nascimento. Não existe milagre maior que o novo nascimento. É quando a gente nasce aquela nova criatura que quer adorar, que vive com o Senhor, que sente a Deus. Isso é o maior milagre. E era o que as derrotas daquele povo nas arenas, ali no meio, sendo... Dali um minutinho ele era queimado ou engolido ali pelos leões, enfim. Dali um minutinho a derrota para a terra ia acontecer, mas vida para o Senhor ia acontecer. E hoje o meu testemunho e o seu testemunho, que parece morte para quem não conhece, que parece negação para quem não conhece, mas traz vida para aquele que ouve, para aquele que vai crer pelo meio do Espírito Santo. E eu quero deixar aqui para você Hebreus 11 e deixar bem claro que muitas vezes não é pelas vitórias nossas que as pessoas vão crer. Eu não vou pregar muitas vezes o evangelho pelas nossas vitórias, mas muitas vezes pelas nossas derrotas. Olha o que aconteceu com os heróis da fé. Está lá em Hebreus 11. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, ou seja, a vida eterna. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Irmão, a nossa vitória tanto não é só nesse mundo aqui, que a Bíblia diz que quando esse testemunho nosso, meu e seu, de negar o nosso eu, quanto os testemunhos dos nossos irmãos aqui da Bíblia, esse testemunho é tão forte que a terra não é digna, a terra não era digna desses homens. Aleluia, por isso a nossa cidadania está lá em cima. Para encerrar então, quem lembra de Estevão, a morte dele, foi apedrejado, ele começou a pregar a palavra, todo mundo juntou pedras e ele morreu apedrejado. Ali, nessa ocasião, um homem, e depois em Atos, Paulo diz isso, Paulo, o apóstolo Paulo, na época era Saulo ainda, era um perseguidor, ele consentiu na morte desse menino, Estevão era um jovem. Agora pensa comigo, todo mundo olhando ali, Estevão falou, olha o que dá acreditar nesse Jesus. Olha o que dá acreditar nesse morto que estão falando que está vivo. Olha aí, ó, só derrota. Só que o que era derrota aos olhos humanos, na mentalidade do Pai é diferente. Aleluia. O que era derrota para eles se tornou vida. Porque o apóstolo Paulo, depois ele vai no caminho de Damasco, ele recebe a visão do Senhor. Mas Deus nunca invade o nosso arbítrio. Jesus parou Paulo naquela caminhada, eu creio, porque uma semente foi plantada.
Uma semente foi plantada no coração de Paulo. E eu creio que foi o testemunho de Estevão. Porque depois Paulo vai citar isso lá na frente, que ele consentiu na morte de Estevão. Ele lembra. Isso ficou no coração dele. Então essa semente que Estevão plantou, talvez todo mundo falou, meu Deus, morrer apedrejado, que horror. Mas a morte dele, a derrota dele na terra, trouxe vida. Porque o apóstolo Paulo se converte e se torna um dos maiores evangelistas, por assim dizer, do mundo todo, escrevendo cartas para as igrejas e pregando por todo lado. Olha quantas pessoas foram alcançadas pelo apóstolo Paulo, mas Paulo foi alcançado por uma derrota. Então pensar com a mente do Senhor é diferente dos olhos aqui da terra. Talvez, respondendo as perguntas do começo, talvez alguém podia falar, e Estevão não era blindado? Né? As perguntas não eram? Crente pode morrer de coronavírus? O crente não está blindado? E aí eu te pergunto. Talvez ali no dia, muitos poderiam dizer, Estevão não é blindado? Estevão não é protegido? Mas Deus não pensa com a mente do homem. Deus tem um propósito em todas essas coisas. Se você pensar, onde que está Deus nos desastres naturais, nos acidentes? Deus está aonde nós o colocamos. Se Deus é bom, por que as pessoas inocentes morrem, meu irmão? A Bíblia diz, e eu creio muito nisso, quando uma pessoa inocente morre, na verdade ela só vai assumir a sua cidadania, que é a cidadania dos céus. Então, a derrota para o homem, meu irmão, é vitória para o Senhor. Essas perguntas, na verdade, são as ilusões que o diabo tenta nos enganar, desde que ele tenta enganar a gente lá do Éden, fazendo perguntas minuciosas para tentar desviar a sua fé. Então, se alguém perguntar para você se nós somos blindados contra o coronavírus, aí você fala essa palavra para eles, fala, quer saber como que o meu Senhor pensa? Quer saber como o meu Pai pensa? Senta aqui, vamos conversar. E aí você prega a palavra para essa pessoa, para ele entender qual é a visão do Senhor em todas essas ocasiões. E deixo um convite para finalizar. Como tudo isso, né, é apenas algo que Deus nos dá, mas o final dessa história toda, só o Senhor sabe, né? Todos os mistérios, Deus é muito mistério, então todos os mistérios ainda há de ser revelado. E como é gostoso conversar, né, numa mesa, comendo, não é assim, não é gostoso com a tua família, com os teus amigos, a gente comendo assim, conversando, é algo muito gostoso. E eu deixo esse convite para você. Apocalipse 19:9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, ou seja, para a ceia das bodas do Cordeiro. Logo que a gente, quando chegar, né, nossa vida eterna, vai começar com um grande banquete. E nós vamos estar todos assentados na mesa com o Senhor Jesus, para Ele esclarecer mais ainda todas as coisas, para a gente conhecer Ele como Ele verdadeiramente é. Obrigado por você ter me ouvido, que o Senhor tenha falado no teu coração, Espírito Santo faz a tua obra, tira, Pai, toda confusão, toda dúvida, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que ouviu essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Que momento incrível que tivemos hoje. Se você também foi abençoado, envie o link deste vídeo para seus amigos, para que Deus também os alcance. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora e ative as notificações. Nos siga também em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece. Na descrição do vídeo você encontrará todas as informações necessárias para fazer a sua contribuição de oferta, compartilhar seu testemunho ou fazer o seu vídeo de oração. Obrigado pela participação de todos. Que Deus abençoe a vida de todo mundo. E até o próximo culto.